Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo de SCADA-BR 1.2. Na aula de hoje, nós veremos sobre Modbus serial. Então, aprenderemos a realizar uma comunicação com o Modbus serial através do SCADA-BR. E se você está gostando destas aulas e quer acompanhar os próximos vídeos, não esqueça de se inscrever no canal Celso Automação, curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Sem mais delongas, vamos à nossa aula. Bom, então na nossa primeira aula sobre Modbus, que foi a aula sobre introdução ao protocolo, a gente já viu um pouco sobre as faixas de endereço Modbus e como fazer a leitura e a escrita dessas faixas, como comportam-se essas faixas no caso. Então agora aqui, para ter uma contextualização, a gente vai trabalhar com um dispositivo Modbus serial, que no nosso caso é um Arduino Uno, porque é o dispositivo que eu tenho aqui mais fácil para fazer essa simulação, mas que poderia ser um CLP, uma IHM, outros dispositivos que tivessem suporte a Modbus serial. Inclusive, se você quiser aprender a fazer essa implementação no Arduino do protocolo Modbus serial, eu já gravei 2 vídeos sobre este tema e se você achar interessante, você pode aprender sobre isso também. Mas aqui a gente vai só tomar como fato que esse dispositivo já está configurado e estes são os endereços e os valores padrão do nosso protocolo Modbus nessa implementação do nosso dispositivo. Então nós temos aqui faixas de endereço, cada uma delas representando alguma informação, Então temos 3 saídas digitais fictícias nos endereços começados em 0. Lembrando que na faixa Modbus os endereços começados em 0 são os endereços do tipo coil ou bobina, que são endereços binários de leitura e escrita. Então aqui o tipo de dados é booleano, E ele permite leitura e escrita, read and write. Depois temos 2 entradas digitais fictícias, lembrando que isso é um Arduino simulando um CLP, por isso que é fictício. Esses são endereços da faixa começada em 1, que são as faixas dos registradores de input status, ou entradas discretas. Então são novamente endereços binários ou booleanos, só que são apenas leitura. Então no supervisório você vai apenas ler essas informações como se viessem de uma entrada de um CLP, por exemplo. Depois temos endereços da faixa 3, que são a faixa dos registradores de entrada. Aqui já são endereços de 16 bits, então são endereços que você pode codificar com diferentes formas de codificação. Então você pode representar isso como um número inteiro, por exemplo, ou como endereços do tipo float, que são números com casas decimais ou ponto flutuante, como você prefira chamar, e são de acesso apenas leitura. De forma similar, os endereços da faixa 4, que aqui associamos com saídas analógicas fictícias e memórias também são endereços de 16 bits, podem ser codificados de diversas formas, esses 16 bits, podem representar números do tipo float, com casas decimais, ou números inteiros, e o acesso desta faixa aqui é de leitura e escrita. Então, estou apenas dando uma recapitulada de como funcionam esses endereços, porque a gente tem que fazer a configuração do data source e passar essas informações aqui, cada endereço, para uma tag no SCADA-BR ou para um data point, como a gente chama aqui as tags no SCADA-BR, conforme eu já falei nas aulas anteriores, e é isso que a gente vai aprender a fazer agora. Então, para estabelecer uma comunicação aqui Modbus serial do Arduino no SCADA-BR, nós temos que abrir aqui o nosso SCADA-BR, acessar a interface, e vir aqui na parte de data sources ou fontes de dados, que é onde a gente define as nossas comunicações em diferentes protocolos. Aqui na nossa lista de data sources, a gente vai selecionar a opção Modbus serial, então aqui Modbus serial, e clicar aqui neste ícone para adicionar um novo data source. Então aqui vai abrir a parte de adição do data source e eu vou falar um pouco mais sobre essa interface do data source Modbus serial. Uma vez aberta aqui a parte do data source Modbus serial, é importante ressaltar aqui algumas coisas nessa interface. Então, o data source Modbus serial, ele ilustra muito bem como é organizada a interface dos data sources das comunicações aqui no SCADA-BR. Então, você tem aqui mais para a esquerda esta caixa aqui de propriedades do data source Modbus serial, que é uma parte onde você vai configurar a comunicação especificamente com o dispositivo. Então, parâmetros seriais, velocidade de comunicação, paridade, atualização, tudo isso aqui você comunica nessa parte aqui. Então, os data sources geralmente têm essa parte aqui, essa interface, essa seção aqui para fazer a comunicação, ajuste de comunicação. Aqui do lado direito nós temos geralmente, quando o data source oferece suporte a esse tipo,
ferramentas de teste de comunicação. Então, todos esses 3 campos aqui nesta área são ferramentas de teste de comunicação. Então, você pode pesquisar os nós do Modbus, então quantos escravos tem na sua rede Modbus, ler informações brutas aqui nessa leitura de dados, e você pode localizar também um ponto, que é para você fazer um teste aqui se você está lendo corretamente a sua tag que você vai salvar depois como um data point. Então aqui temos ferramentas de comunicação, aqui do lado esquerdo, como eu já tinha falado, temos os ajustes, das configurações de comunicação, aqui as ferramentas de teste, e depois de salvar o data source, mais abaixo a gente vai ter uma parte de comunicação de atribuir os endereços para salvar essas variáveis. Então vai ser a parte de configuração dos data points. Então aqui nas propriedades do Modbus serial nós vamos definir os parâmetros da nossa comunicação com o dispositivo. Como todo data source no SCADA-BR, você tem que atribuir um nome a essa fonte de dados para você identificar ela entre as outras aqui no sistema. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar Arduino Modbus, só para saber que eu estou me referindo a esta comunicação aqui com o Arduino em Modbus serial, Aqui tem o Export ID, que é gerado automaticamente, você não precisa alterar isso aqui. Isso aqui vai servir só para quando você for exportar as configurações do seu SCADA-BR. Aqui o período de atualização é em quanto tempo essa atualização vai ser feita com o dispositivo. Então aqui, por exemplo, 5 minutos, o seu SCADA-BR vai consultar as informações do seu CLP ou do seu dispositivo a cada 5 minutos. Aqui no caso ele faria essa consulta ao Arduino a cada 5 minutos. Eu vou alterar isso aqui para cada 15 segundos, apenas para ter um exemplo mais rápido da atualização dessas informações depois. Mas isso aqui vai depender da sua necessidade realmente, de como você quer fazer essa comunicação. Aqui essa opção de quantização, ela se refere à atualização desse tempo em relação ao horário. Então, só para dar um exemplo, se você não marcar essa opção de quantização, esses 15 segundos serão feitos de forma um pouco aleatória, conforme você for habilitar aqui o seu data source. Então, digamos que você começou às 3 horas da tarde, 10 minutos e 10 segundos. Então, ele vai fazer a primeira requisição neste horário e depois vai fazer as outras requisições a cada 15 segundos. Então, começa às 3 horas, 10 minutos e 10 segundos, depois 3 horas, 10 minutos e 15 mais 10, 25 segundos, depois mais 15 segundos deste horário e assim por diante. Quando você marca a quantização, ele vai tentar usar horas mais redondas, Então, ele vai começar, por exemplo, às 15 horas, 10 minutos, 0 segundos, depois 10 minutos, 15 segundos, depois 10 minutos, 30 segundos, 45, até às 15 horas da tarde, 3 horas da tarde, 11 minutos, daí 0 segundos. Então, a opção de quantização é para utilizar horários mais cheios nessa opção aqui. Daí varia da sua necessidade, se você realmente precisar que ele faça a atualização em horários cheios, Então, não precisa ficar com segundos quebrados ou minutos quebrados, é bom você utilizar essa opção aqui de quantização. Aqui, uma opção que muita gente acaba errando e acaba tendo problemas na comunicação é o timeout. Então, uma comunicação Modbus serial é uma comunicação no modelo mestre-escravo. Então o mestre vai enviar uma requisição e aquele escravo tem que responder com uma resposta válida ou uma resposta de erro. Só que esta comunicação ela tem um tempo para ocorrer. Então o mestre vai enviar uma requisição e ele vai esperar esse tempo de timeout até considerar que aquela resposta foi perdida. E ele vai daí fazer uma nova requisição, que é essa tal da retentativa aqui. Então, o que acontece muito, é muito comum de erro das pessoas ao fazerem essa comunicação no SCADA-BR, é colocarem um timeout muito pequeno que não dá tempo do seu dispositivo responder. Então, se você tem, por exemplo, uma rede serial muito longa ou que tem um delay na comunicação com os dispositivos, você tem que utilizar um timeout maior. Então, não adianta você querer, achando que vai ter uma comunicação mais rápida, colocar um timeout pequeno, se aquela sua rede não der essa capacidade de uma resposta tão rápida. Então, o que eu recomendo aqui no timeout é realmente que você faça uma tentativa e erro. Então, se você tem um Arduino aqui, por exemplo, você pode colocar não 500 milissegundos, que é só meio segundo, mas colocar aqui, por exemplo, 2000, que é 2 segundos, que já é o suficiente aqui para o caso do Arduino. E depois você vai testando essa comunicação, você vai baixando esse valor até você ter um erro de falha de comunicação. Daí quando você tiver esse erro de falha de comunicação porque o timeout é muito pequeno, você já sabe o mínimo que você pode ter
e daí você já pode adicionar uma margem de segurança para você ter uma comunicação mais confiável com esse dispositivo. Além do timeout, ele tem a opção de retentativas, que como eu disse, se aquela primeira comunicação falhar por timeout, né, então foi dada uma requisição do mestre para o escravo, não respondeu nesse tempo aqui de 2000 milissegundos, por exemplo, ele vai tentar mais 2 vezes. Então ele vai fazer uma primeira tentativa, deu timeout, faz a segunda, deu timeout, daí como são só 2 retentativas, ele não faz mais nada. Ele faz uma terceira, porque são 2 retentativas, então é a primeira comunicação e mais 2 tentativas. É isso que eu quis dizer. Então, é isso aqui que funciona. Apenas quantidades contíguas. O Modbus aqui ele vai tentar ler quantidades contíguas, então ele vai tentar ler endereços em sequência, conforme for possível, né? Então aqui tem a opção de apenas quantidades contíguas. Criar pontos de monitor de escravo, ele vai criar um ponto só para verificar se aquela comunicação com o seu dispositivo Modbus serial está funcionando, então isso que serve você criar pontos de monitor de escravo. Então você marcando isso aqui, depois vai aparecer ali embaixo um data point de monitor de escravo, né, que é para monitorar essa comunicação mesmo. Daí temos aqui a opção de máxima contagem de leitura de bits e máxima contagem de leitura e escrita de registradores. Nessas 3 opções aqui, em 99% dos casos você não precisa alterar nada, porque isso aqui apenas vai mexer com a quantidade de informações que o SCADA-BR pode ler ou escrever numa tacada só, né, de uma vez só. Então aqui, por exemplo, a maior contagem de leitura de registradores é 125 por padrão, que já é o suficiente. Não mude muito essas coisas, por exemplo, se você colocar aqui só um registrador, você não consegue ler endereços que tenham mais de um registrador de tamanho. Então, por exemplo, um endereço float aqui, que geralmente tem 4 ou 8 bits, você não consegue ler em um registrador único. Então, se você marcasse aqui um registrador como leitura máxima, você já teria um erro de comunicação. Então, via de regra, na maioria dos casos, você não precisa alterar essas 3 opções aqui. Então, mantém aqui 2000, 125 e 120, que já vai funcionar na maioria dos casos. E se você tiver daí uma necessidade muito específica, você pode alterar isso depois. Depois temos aqui a porta de comunicação. Então, para você configurar um data source Modbus serial, você tem, na grande maioria dos casos, que já estar com o seu dispositivo conectado no computador, porque ele precisa listar as portas seriais aqui, onde está o dispositivo, para você poder salvar a configuração também. Então aqui, por exemplo, eu tenho o Arduino salvo na porta COM5, então já vou selecionar aqui a porta COM5. No Linux, essa porta aqui tem um nome diferente, né? Dev, TTY, USB alguma coisa. Mas daí, conforme o seu sistema, no Windows é as portas tipo COM aqui, então a porta do Arduino é a porta COM5, que eu já verifiquei que ele está conectado nesta porta. Depois temos o baud rate, que é um parâmetro serial que se refere à velocidade da comunicação. Esses parâmetros aqui de baud rate, data bits, stop bits, controle de fluxo, tudo isso aqui você pode, se não configurar, você pode pelo menos ver no manual do seu dispositivo, se for um CLP no caso, ver quais são as configurações padrão, e na maioria dos casos você também pode personalizar. Então, no seu CLP você vai ter uma opção, por exemplo, para alterar a velocidade de comunicação do seu CLP, do baud rate. Daí você tem que fazer que aquela velocidade que está no seu CLP, no seu dispositivo, seja a mesma que esteja aqui na comunicação com o SCADA-BR, senão vai haver uma falha de comunicação inevitavelmente. Então aqui no caso do Arduino, ele já foi programado para 9.600 bits por segundo, né, bps, que é o baud rate. Não tem controle de fluxo de entrada nem de saída. Data bits são 8 data bits, o stop bits é 1 e a paridade é none ou nenhuma. Tem também a paridade par ou ímpar, marca espaço, daí depende da configuração, como eu disse. Codificação dessa comunicação aqui vai ser Modbus RTU. Também existe uma variação de Modbus ASCII2, né, ASCII, mas no caso aqui do Arduino nós estamos utilizando o Modbus serial com a variação RTU. Essas duas opções aqui, Echo e simultaneidade, são opções mais legadas, não servem para muita coisa, então você não precisa alterá-las. E por fim temos aqui os níveis de alarme de eventos. Então aqui a gente configurou nessa parte de cima as configurações seriais, né, os parâmetros seriais, e aqui embaixo nós temos as configurações de eventos quando houver alguma exceção, algum erro nessa comunicação. Então se houver uma exceção do data source, ele vai gerar um alarme do tipo urgente. Você pode alterar o nível de alarme aqui dessas opções, então pode ser informação, crítico, risco de vida, só aqueles níveis padrão aqui do SCADA-BR mesmo. Então aqui eu vou manter como urgente.
Se houver uma exceção na leitura de um data point específico, ele vai gerar uma exceção do tipo urgente também. E se houver uma exceção de escrita em um data point também, ele vai gerar uma exceção, um alarme do tipo urgente aqui no SCADA-BR. Então, basicamente, são essas as configurações para a gente começar a nossa configuração com o dispositivo. Depois que você tiver configurado isso aqui, selecionado as opções corretas, você pode clicar aqui no ícone de salvar e ele já vai salvar essa comunicação aqui e já vai abrir aquela parte que eu tinha dito, que é a terceira parte da interface, que é para você configurar os seus data points. Agora, esta segunda parte da configuração do Modbus Serial, que é você adicionar realmente os data points, né, os endereços que vão ser lidos e salvos no supervisório, é uma parte que envolve bem mais você saber ler e interpretar um manual. Então, por isso que eu trouxe essa tabela aqui, porque na maioria dos casos você vai ter que ler e interpretar o manual de um CLP, por exemplo, do que qualquer outra coisa. Então, você já configurou ali o parâmetro serial, você vai testar essa comunicação que a gente vai fazer agora, e depois tem que interpretar esses endereços aqui para saber adicioná-los no SCADA-BR. Então, apenas antes de interpretar, a gente vai fazer o teste se o nosso dispositivo está sendo reconhecido pelo SCADA-BR. Então, mantendo aqui desabilitado, tem que estar vermelho esta comunicação aqui, você vai vir aqui em pesquisar por nós, e ele vai tentar listar, né, do 1 ao 247, os nós da nossa rede Modbus. Então aqui ele já listou o nó 1. O nosso Arduino está com o endereço de escravo 1 na nossa rede, então é esse aqui mesmo, não tem outro. Mas ele vai fazendo essa pesquisa, então aqui já está 1%, e ele vai pesquisando todos os nós de uma rede Modbus esperando uma resposta. Se você tiver um dispositivo lá com o endereço, por exemplo, 50, ele vai listar esse nó 50. Então aqui você consegue fazer uma pesquisa básica e por aqui você já sabe se está funcionando a comunicação com o dispositivo, a comunicação essencial, básica, né? Ou não. Então aqui já temos o nó 1, podemos até cancelar essa pesquisa porque não existe nenhum outro nó nessa rede para a gente encontrar. Então a gente já sabe que o ID do escravo em todas as outras opções tem que ser o 1, porque é o nosso endereço do Arduino aqui. Então agora a gente pode, por exemplo, fazer uma leitura de dados para ver se a gente consegue ler os endereços do Arduino. Então aqui, por exemplo, na faixa de registro COI ou status ou bobina, que é essa faixa começada em 0, eu posso ler alguns endereços consecutivos aqui. Então, começando no endereço 0, né? Então, o SCADA-BR é baseado em 0. Alguns CLPs começam os endereços Modbus em 1, então o endereço 0, na verdade, vira o endereço 1 no CLP, o endereço 2 vira o endereço 1, é sempre um a menos, então, basicamente essa é a lógica. Mas aqui no Arduino é também começado em 0, então não vai fazer tanta diferença. Então aqui estamos dentro da faixa COI status e eu posso escolher quantos registradores consecutivos eu quero ler a partir do 0. Então digamos que eu queira ler essas 3 saídas digitais fictícias aqui, 0, 1 e 2 no endereço 0, né? Endereço COI. Então eu pego 3 informações a partir da informação 0, clico aqui em ler dados e ele vai fazer essa busca na memória do meu Arduino, do meu dispositivo, e vai retornar aqui as informações. Então aqui ele está fazendo a busca e ele retornou aqui. Então o endereço 0 está false, 1 e 2 estão true. Então falso, verdadeiro, verdadeiro. Que é a mesma coisa que nós temos aqui na nossa configuração. Então falso, verdadeiro, verdadeiro. Já sabemos por aqui e por aqui também que essa comunicação está funcionando com o dispositivo. Então só falta de configurar realmente esses endereços. Então, para adicionar os endereços aqui dos nossos data points, nós podemos vir aqui nessa opção aqui de baixo dessa pecinha de Lego, que é para você criar um novo data point, né? Então aqui você vai criar um novo data point, vai configurar e pode salvar. Ou a gente pode utilizar também deste teste de localizador de ponto, que ele é uma ferramenta muito útil porque ele permite você testar uma comunicação e após confirmar que esta comunicação ela está funcionando, você pode clicar aqui em adicionar ponto e ele copia essas informações aqui já para essa janela aqui de baixo, que facilita na hora de preencher essas informações de uma forma mais rápida. Então, apenas começando então com essa ideia do teste de localizador de ponto, vamos adicionar aqueles endereços do tipo COI status, né? Endereços de bobinas aqui. Então, saída digital de 0, Modbus, endereço 0, falso, tal. Então a gente sabe que aqui o endereço que a gente vai procurar é o endereço 0 da faixa de bobinas. Então a gente vem aqui na faixa de bobinas, seleciona a faixa de bobinas. O tipo de dados, por causa de ser uma faixa binária, só pode ser binário. O offset, que é o endereço aqui, ele é o 0.
Então marcando 0, aqui bit, essas três opções aqui elas estão desativadas na verdade, então se você clicar não acontece nada. E se você clicar aqui em ler, ele vai responder aqui com o valor que foi lido do dispositivo. Então ele vai fazer aqui a leitura, o resultado falso. Então eu posso clicar aqui em adicionar ponto e ele já copia essas informações aqui para baixo. Daí eu só preciso adicionar um nome para esse data point, que aqui no caso eu vou dar como saída DO.0, só para ficar igual ao que estava ali. Então saída DO.0. Clicando aqui em salvar, eu já criei o nosso primeiro data point, ele já fica aqui listado. Já está falando aqui qual é o escravo, o offset. Se eu clicar aqui eu posso editar novamente, mas eu não quero fazer isso agora. Eu vou só, então, criar um novo data point agora no offset 1, que é a nossa próxima saída. Então vou fazer aqui a leitura. Ele tem que dar verdadeiro nesse resultado aqui. Então deu, true. Vou clicar aqui em adicionar ponto. Ele já abriu aqui, já copiou para essa janela as informações, então offset 1. Vou colocar aqui então como saída DO.1. Clico aqui em salvar, ele já salva aqui também. Faço a mesma coisa para a última saída, que é a DO.3. Então vou ler aqui. Ele vai dar um resultado true. Então aqui já deu o resultado, porque já ativou aqui de novo a opção de ler. Vou só adicionar aqui, copiar novamente saída DO.1, que é a saída DO.1, que é a que está no endereço 2 aqui. Opa, perdão, DO.2, já estou até me confundindo, DO.2. Salvando aqui, já criou as nossas três saídas. Podemos repetir a mesma coisa para o endereço do tipo entrada discreta ou input status. Então vamos adicionar aqui a entrada digital DI.0, DI.1, que estão no endereço 10.000, perdão, e 10.001. Só que lembrando que esse 1 aqui na frente ele só indica a faixa Modbus. Então esse 1 aqui é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui de selecionar entrada discreta. Isso aqui é a mesma coisa que selecionar 1. Isso aqui é a mesma coisa que selecionar 4. Isso aqui é a mesma coisa que selecionar 3 nesta faixa aqui. Então 1 entrada discreta, 3 registrador de entrada, 4 registrador holding. Isso é um padrão do endereçamento Modbus. Então apesar do manual do seu CLP mostrar 30.000, 40.000, na verdade o endereço é 0, é 1, é 2 e a faixa é essas faixas aqui que eu tinha falado. Então, faixa input status, o offset agora a gente vai selecionar como o 0 novamente. Vamos ler esse valor. Então ele vai fazer aqui a leitura. E depois, então, aqui ele já ativou de novo para clicar no botão. Então essa leitura já deu o resultado true aqui, que é o verdadeiro aqui, que é o endereço 1001 mesmo, está correto. Então vou só vir aqui em adicionar ponto. Vai ser a entrada DI.0 aqui. Salvando aqui. E vou fazer a mesma coisa para a entrada DI.1, que está no endereço 1 da faixa input status, né? Então clicando aqui em ler, ele vai dar false como resultado. Então ele vai fazer a leitura, já deu false aqui. Clico em adicionar ponto. E põe aqui entrada DI.1 e salvo aqui a minha informação. Ah, mas eu já percebi que está funcionando a comunicação, eu não quero ter que ficar vindo aqui, preenchendo isso aqui, clicando em adicionar ponto. Não tem problema, você pode fazer diretamente por aqui também. A única coisa é que você não vai ter essa opção aqui de testar em tempo real a leitura, mas se eu quisesse fazer aqui a entrada, por exemplo, eu vou excluir aqui essa entrada aqui DI.1. Então venho aqui em editar, clico aqui em apagar, vou apagar, excluir a entrada DI.1 da lista e vou criá-la novamente. Então, entrada DI.1, ela está na faixa input status, na entrada discreta, está no offset 1. Posso fazer por aqui também, então clicando aqui, eu já adiciono essa faixa aqui. Então, basicamente dá para fazer por aqui também. Então, novamente aqui, vamos agora para as nossas faixas 3 e 4, né, que são registradores de entrada e registradores holding. E aqui a coisa começa a ficar interessante, porque por serem endereços de 16 bits, eles podem assumir diferentes formas de codificação. Então, você pode utilizar esses 16 bits para codificar um número inteiro, um texto mesmo, um número de ponto flutuante e outras formas também. Então, começando aqui com essa memória M0, que vai representar uma porcentagem, então ela está na faixa 3, endereço 0.
e o valor dela padrão é 49 do tipo inteiro. Então vamos aqui, vamos pesquisar aqui a faixa registrador de entrada, que é a faixa 3. O valor dela vai ser um tipo inteiro, daqui tem com sinal e sem sinal. Se você não tiver encontrado o valor correto, você pode alterar aqui. Então eu vou pôr aqui, por exemplo, um inteiro sem sinal. Então vou colocar aqui o offset baseado em 0, a faixa, o endereço 0, né? Faixa 3, endereço 0. O valor tem que ser 49. Então vou vir aqui e vou clicar em ler. Vamos ver o resultado. Então ele vai fazer a leitura aqui. O resultado deu 49. Então você poderia afirmar que é um número sem sinal. Se você viesse aqui em com sinal, qual seria o resultado? Então ele vai fazer a leitura aqui também. Deu 49 também. Então aqui, por coincidência, nesses dois casos, o valor deu o mesmo. Mas dependendo da sua configuração, pode ser que esse valor não seja o mesmo. Então aqui eu sei, porque eu fiz essa configuração do Arduino e tem no próprio vídeo, que esse é um inteiro com sinal. Então ele é um inteiro com sinal, esse é o tipo de informação. Às vezes, dependendo do manual do seu dispositivo, ele vai só informar o tipo de dados, mas ele não vai dar informações suficientes para você saber se é um inteiro com sinal, um inteiro sem sinal. Daí você vai ter que fazer um pouco por tentativa e erro, você vai ter que selecionar esses dados e ir lendo até encontrar a informação que bata com o valor correto. Por exemplo, digamos que eu queira ler essa informação como se fosse um BCD de 2 bytes. Eu vou ler aqui e ele vai dar um valor diferente de 49. Então ele deu 31, porque aqui ele está lendo aquele endereço de 16 bits e está interpretando como um outro formato numérico, um formato BCD. Então o que importa você saber aqui é que você tem que testar e tem que saber muito bem também, até pelo manual do seu dispositivo, qual é o formato que está sendo codificado aquele endereço ali de 16 bits. Aqui no nosso caso é um inteiro de 2 bytes com sinal, então vou adicionar esse ponto aqui. Vou associá-lo então com a memória M0, né? M.0. É isso, M.0. Então salvando aqui. Ele já salvou aqui a memória M.0. É um registrador de entrada, é tipo inteiro. E aqui na frente nós temos daí a nossa memória M1, que vai representar uma temperatura, que daí já não é um tipo inteiro, mas é um float. Então ele tem um valor padrão 28.9. É apenas leitura e é um tipo de dados float. Aqui é interessante, até no vídeo que eu mostrei a programação do Arduino ficaria mais claro se você quisesse depois conferir, que esse valor aqui ele usa o registrador 3001, mas como um float ele é representado por 32 bits, ele vai utilizar o endereço 3001 e ele vai pegar emprestado também os 16 bits do endereço vizinho. Então vai ser utilizado o espaço 3001 e o 30002, né? A faixa 01 e 02 do endereço 3 aqui. Mas isso aqui é um detalhe mais técnico, mas digamos aqui que nós temos então o registrador de entrada, ele começa no endereço 1 e em vez de ser um inteiro, ele é um float de 4 bytes. Então vou tentar ler aqui e ele vai dar a nossa resposta aqui, que não vai ser inclusive o valor que nós procuramos. Vamos esperar, deu aqui ó, 4.17 e a menos 8, 10 a menos 8, então isso aqui é uma potência. Que não é o valor que a gente esperava, que o valor padrão aqui é 28.9. Por que isso? Porque dependendo do dispositivo, e aqui no caso do Arduino, como são dois endereços Modbus que vão ser utilizados na prática, esse aqui e o endereço que vem a seguir dele para juntar as informações dos 32 bits necessários, ele vai ser enviado de forma trocada. Então, um bit vai ser enviado antes do outro e na hora de decodificar isso no supervisório, ele vai ser lido como um float trocado de 4 bytes. Então, em vez de float de 4 bytes, o tipo aqui é float trocado de 4 bytes. Agora sim, se a gente ler, a gente vai encontrar o valor esperado. Então vai dar aqui 28.8999 ou 28.9, deu aqui certinho. Então, 28.9 que é o valor esperado para essa leitura. O mais importante aqui que você tem que perceber é que quando a gente fala desses endereços, dessas faixas aqui 3 e 4, que são endereços de mais de 1 bit, né, são 16 ou 32 bits ou até mais, você muitas vezes vai ter que pegar esses dados aqui do tipo de informação do seu manual, e se não tiver, você vai ter que vir aqui por tentativa e erro mesmo, e ir encontrando aqui nessas opções qual é o valor correto.
Enfim, agora que nós já encontramos o tipo correto para essa informação aqui, já lemos o resultado no dispositivo está correto, eu vou vir aqui em adicionar ponto e vou associar isso aqui com a memória m.1, conforme está aqui na nossa descrição. Isso aqui vai representar uma temperatura. Aqui, essa parte de multiplicador e aditivo é só para você configurar caso você tenha um número que seja uma conversão, então depois eu posso explicar isso no fim desse vídeo. E agora vamos para a nossa faixa registrador holding, ou faixa 4 aqui do Modbus, começando novamente com um float com o valor padrão 16.3. Agora que a gente já viu esse float primeiro aqui, já fica mais fácil, então vamos no registrador holding. O tipo vai ser um float trocado de 4 bytes, porque esse aqui é o tipo de float que vem do Arduino. Se fosse outro CLP, poderia ser um float de 4 bytes normal mesmo, ou mesmo um float de 8 bytes trocado ou normal. E existe ainda um outro tipo de float, que é o float de 4 bytes trocados invertidos, alguma coisa assim, que é um tipo de dados que alguns dispositivos utilizam, mas que aqui no SCADABR não tem suporte. Inclusive acho até que aparece aqui, acho que aqui nessa lista ele ainda aparece, então, aqui ó, float trocado de 4 bytes invertidos. Isso aqui é um erro da programação do SCADABR 1.2, era para essa opção aqui ela não aparecer, porque se você tentar marcar isso aqui vai dar um erro. Mas na hora de fazer a compilação do software, a gente foi esquecido de esconder essa opção aqui, porque essa opção aqui ela realmente não funciona. Se você tiver um CLP que tenha essa codificação aqui, você não vai conseguir comunicar com esta tag aqui, com esse data point específico. Enfim, float trocado de 4 bytes, o offset baseado em 0 aqui para essa saída analógica é o 0, então vamos colocar aqui 0, bit é 0, vamos ler essa informação e vai dar o valor 16.3. Então aqui deu 16.3, vamos adicionar, isso aqui na memória, né, é uma saída AO0, saída AO.0. Configurável, multiplicador aditivo, deixa o padrão aqui, salvando, está quase terminado. Por fim, temos essa memória M2, que é um valor novamente inteiro, valor padrão 1234, que ela está no endereço 4, faixa 002, faixa 4, endereço 2, perdão. Então, registrador holding, que é a faixa 4, o endereço aqui é o 02, e ela é um valor inteiro, 2 bytes com sinal aqui no caso, então se você ler aqui, ele tem que dar 1234. Adicionando esse ponto aqui, vai ser daí a memória M.2, salvo engano, memória M.2. E salvando esse endereço aqui, já temos as nossas listas de data points. Agora que já fizemos a configuração de todos os nossos data points, podemos ver o resultado disso na interface da lista de supervisão, né, da watchlist. Apenas lembrando que nós temos agora que habilitar os data points, então você pode clicar aqui em status para habilitá-los individualmente, ou clicar aqui em habilitar todos os pontos para habilitar todos os data points. Feito isso, também temos que iniciar a comunicação do data source, então a gente tem que habilitar o data source, então clicando aqui a gente pode ligar ou desligar a comunicação com o dispositivo. Então aqui nós acabamos de ligar esta comunicação e vamos para a nossa watchlist para verificar o resultado. Aberta aqui a watchlist, temos os pontos disponíveis que a gente acabou de criar. Clicando aqui neles, a gente pode adicioná-los à lista para poder monitorá-los. Então aqui foram adicionados os pontos e temos aqui os valores com os quais nós podemos fazer a comparação com a nossa tabela. Então eu vou tentar dividir aqui no meio a minha tela para facilitar essa visualização. Então temos aqui, não ficou tão fácil aqui, deixa eu arrastar um pouco para cá. Agora fica um pouco mais fácil de visualizar. Aí. Então as saídas fictícias DO0 até DO2 começam em falso, DO0 e as duas segundas em verdadeiro. Então aqui DO0 está aqui na lista, está em 0 ou falso, em booleano. DO1 e DO2 estão em true, verdadeiro, ou 1. Então aqui está correto. Depois temos as entradas fictícias DI1 e DI0, né? Então verdadeiro para DI0 e falso para DI1. Então temos aqui DI0 é verdadeiro, ou seja 1.
e DI0 e DI1, é 0 ou falso. Agora, os nossos valores que são numéricos, temos a memória M0 com o valor 49. Então aqui M0 está aqui com o valor 49. Aqui ele colocou 1.0, mas é um valor inteiro, então você não precisa considerar aqui essa casa decimal. E a memória M1 tem o valor 28.8999, que na verdade é a forma aqui de representar o 28.9 num sistema de computador. Então bate aqui com esse valor, né? Esse erro de precisão aqui é normal, a gente já tratou sobre isso no vídeo que eu mostrei a programação do Arduino. Então, números com casa decimal em computadores sempre vão ter uma pequena imprecisão. A mesma coisa acontece aqui para a saída AO0, que tem o 16.2999, que é o 16.3 que ele tinha configurado aqui. E a memória M2 está como 1234, que é o que temos aqui. Então, aqui a gente já confirmou que a nossa comunicação está funcionando. E os valores que temos aqui no SCADA-BR eram aqueles que eram esperados mesmo no dispositivo. Você pode reparar que alguns desses valores eles têm essa opção aqui de definir valor para escrita. Então, os valores Modbus das faixas registrador holding e bobinas ou coils são valores que permitem tanto a leitura quanto a escrita aqui pelo supervisório. Então tem esse acesso aqui, read and write, né? Leitura e escrita. Então por isso que você pode escrever aqui um novo valor e esse valor vai ser transferido para o seu dispositivo. Então aqui, por exemplo, em vez de 1, 2, 3, 4, eu poderia colocar 2, 4, 5. E eu conseguiria transferir esse valor. Então aqui ele já atualizou e ele vai daí armazenar esse valor no dispositivo. Então com isso você consegue fazer uma comunicação entre o dispositivo e o seu supervisório. Apenas para complementar, uma coisa que eu esqueci de falar na configuração, se você quiser vir aqui, eu vou até editar novamente o data source e eu vou voltar aqui na watchlist. Então se você quiser que o seu supervisório ele apenas leia, mas ele não permita a escrita de valores aqui na watchlist ou em outros recursos, você pode desabilitar a opção de escrita de um endereço específico, de um data point específico. Então para isso, vou dar aqui como exemplo a saída AO.0, você tem que desmarcar a opção configurável. Então temos aqui AO.0, eu venho aqui em editar, e eu desmarco esta opção configurável ou setável, dependendo da tradução, que é a opção que permite eu escrever valores através do supervisório. Fazendo isso, mesmo que o endereço Modbus seja um endereço que permite leitura e escrita, no meu supervisório essa escrita ficará desabilitada. Então aqui ele atualizou, mas eu tenho que atualizar a página para ele sumir com esse ícone aqui da chave inglesa e desativar a opção de escrita. Então aqui já não tem opção de escrita porque eu desabilitei no supervisório. Por fim, antes de encerrar essa aula, eu queria apenas fazer mais duas considerações sobre a configuração aqui dos data points, que apesar de não se referirem exatamente ao exemplo que nós tivemos aqui do nosso dispositivo do Arduino, né, elas podem ser úteis caso você queira configurar alguns dispositivos específicos com o SCADA-BR. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é que você pode ter, mesmo nas faixas de 16 bits como o registrador holding ou registrador de entrada, valores codificados como binários. Então aqui você tem a opção de valor binário, mesmo esta faixa aqui tendo 16 bits. Então, como você faz isso? Você tem aqui o offset mesmo para escolher qual registrador, mas você também tem aqui um número de bit que você pode utilizar. Então, como que funciona especificamente isso daqui? Um registrador holding, ele é um endereço que tem 16 bits, como foi dito. Só que daí, dentro desses 16 bits, você pode escolher um desses bits que vai ser o valor que você quer ler como binário. Então, lembrando que em eletrônica, em lógica, um bit ele só pode assumir dois valores, ou 0 ou 1. Então, digamos que aqui eu tenho o bit na posição 2 da memória, ele pode ser tanto um bit valendo um valor 1 como um valor 0. Então, ele pode ter um 1, que é o verdadeiro aqui, ou ele pode ter um valor 0. Quando você for configurar este campo de bit, quando você for configurar este campo de bit, você está se referindo a um desses bits dentro daquele endereço de 16. Então você pode começar com o primeiro, que é endereçado como 0, então é importante saber que o primeiro é o 0 e o último é o 15. E dentro dessa faixa você pode escolher um bit específico para utilizá-lo como um valor binário para você fazer essa configuração. Alguns CLPs, então isso varia muito de fabricante, eles preferem utilizar essa faixa registrador holding
para valores binários também. Então, às vezes, eles nem implementam a faixa de bobinas ou de entradas discretas. Então, daí, neste caso, você tem que utilizar um registrador hold e indicar qual é o endereço do bit, né, de 0 a 15, que vai ser lido para você obter esse valor binário da variável. Agora, explicado isso, eu quero falar brevemente também sobre as conversões. Então, aqui temos, por exemplo, um valor numérico. Eu vou pegar o valor que seja 1, 2, 3, 4 aqui, que é esse m.2 aqui. Digamos que esse valor, na verdade, é um valor em porcentagem. Então, você quer converter ele para um valor decimal. Então, você tem que dividir por 100. Então, você vem aqui. E aqui você consegue fazer uma conversão de escala. Multiplicador é um valor que você vai somar com aquele valor, né? Então, deixa eu pegar o bloco de notas. Você vem aqui e essa conversão funciona assim. Então, você tem o valor, você soma esse valor com o aditivo. Então, o aditivo geralmente é 0, porque daí você soma com 0, não muda o valor. E você vai multiplicar isso aqui pelo multiplicador. Então, multiplicador. Então, com isso, você consegue fazer uma conversão de escalas. Se você quisesse, por exemplo, dividir isso aqui por 100, você multiplicaria pelo inverso de 100 ou por 1 centésimo, que é 0.01. Então, com isso, você consegue dividir por 100 esse valor aqui da memória M.2. Salvando aqui e dando uma configuração aqui, já atualizei, ele trocou de 245 para 2.45, porque ele fez essa conversão de escala. Então, esta opção aqui é muito útil quando você tem um valor que está em uma escala. Então, por exemplo, uma escala de 4 a 20 mA e você quer converter para outra unidade de engenharia. Então, você tem esta opção também aqui, exclusiva desta comunicação Modbus. Outros data sources não têm essa opção, apesar de ser uma opção útil. E, então, no Modbus você consegue fazer diretamente aqui no seu supervisório conversões de escala. Então, basicamente, eu acho que seja isso. Esta foi a nossa aula sobre Modbus serial. Caso você ainda tenha alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. E na próxima aula do nosso curso, nós iremos ver sobre Modbus com TCP/IP. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso você queira assistir as próximas aulas deste curso, não esqueça de se inscrever no canal Celso Automação e ativar as notificações. Você também pode curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. Nos vemos na próxima aula.